Olá, amigos da PenseExcel.com. Hoje, terça-feira, 21 horas 25 minutos, iniciando mais uma live da PenseExcel.com. Hoje nós vamos falar sobre como analisar informações gerenciais, ok? Então vamos esperar aí 2 minutinhos para as pessoas entrarem, como fazemos toda terça-feira. Vou pedir para que, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir comentando aí na live, falando aí o nome de vocês e de onde vocês estão falando, de qual cidade e estado vocês estão falando, beleza? Para a gente começar a interagir aqui. Então vou dar 2 minutinhos aí para a galera entrar, beleza? Vanderlei Rodrigues de Souza, boa noite, Vanderlei. Seja bem-vindo, falando direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para todos os gaúchos que assistem às nossas lives, que nos acompanham nas redes sociais. Pronto, pessoal, já estou vendo aqui que tem 5 pessoas conectadas. E o Vanderlei já deu boa noite aqui para a gente. Então eu peço para que, conforme vocês forem entrando, vocês podem ir comentando com o nome de vocês e de onde vocês falam, ok? Meu nome é Flávio Rodrigues, para quem não me conhece. Eu sou professor e fundador do site PenseExcel.com. É um site de conteúdos de Excel e de educação corporativa para gestão de negócios. E toda terça-feira, a partir de 21 horas, nós entramos aqui ao vivo na live da fanpage da PenseExcel, trazendo dicas de Excel e de educação corporativa para a gestão de negócios, ok? Hoje, a nossa live, o nosso tema será sobre análise de informações gerenciais no Excel, utilizando o Excel. Então, eu retomei aqui, eu vou dar continuidade à live que eu dei no dia 8 de maio, se não me falha a memória, que foi numa terça-feira, ok? Aqui na fanpage da PenseExcel. E eu vou finalizar essa live do dia 8, no caso, né? Onde eu iniciei a explicação de como transformar dados transacionais em informações gerenciais, e agora eu vou ensinar a vocês a analisar de fato essas informações gerenciais trabalhadas. Beleza, galera? Então eu vou dar uma recapitulada aqui no que foi falado aqui no dia 8 de maio, ok? Só para trazer todo mundo na mesma sintonia aqui, sintonizar todo mundo na última parte aqui da live do dia 8 de maio, ok? E a partir do final aqui da live do dia 8 de maio, eu vou falar de como analisar informações gerenciais no processo de tomada de decisões estratégicas para a gestão de negócios no ambiente corporativo. Ok, galera? Então, recapitulando aqui a live do dia 8 de maio, na live do dia 8 de maio, o tema foi como transformar dados transacionais em informações gerenciais para a tomada de decisões estratégicas. Então, o que são dados transacionais? Dados transacionais são dados, né, resultados de transações, ou seja, são dados de vendas, registros de vendas, registros de compras, registros de pagamentos, registros de recebimentos, né? Registros de entregas de produtos na área de logística, por exemplo, registros de pagamentos e recebimentos na área de financeira, registros de vendas na área comercial, registros de compras na área financeira e na área de compras também, a área de supply. Então, são dados transacionais, são transações, são resultados de transações, de registros realizados, ok? Então, esses dados, geralmente, eles vêm analíticos, né? Então, são registros que são tabelados em um sistema, eles ficam armazenados no banco de dados de um sistema corporativo, né? Olhando pela ótica de uma grande empresa, por exemplo, o SAP da vida, né? O famoso SAP, né? Que é o maior sistema corporativo, o maior ERP do mundo, é alemão. Ele armazena todos os registros realizados no banco de dados dele, ok? O TOTUS, entre outros. Então, você pode exportar esses dados, né, e trabalhar esses dados transacionais no Excel, transformando-os em informações gerenciais no processo de tomada de decisões estratégicas, ok?
analisando no final essas informações gerenciais e tomando decisões estratégicas, ou seja, direcionando a sua empresa, no caso, o futuro da sua empresa, em cima dessas informações gerenciais, ok? Ou seja, definindo o rumo aí, tomando ações estratégicas para a sua empresa. Então, independente do porte da empresa, do tamanho da empresa, da estrutura da empresa, pode ser uma empresa de pequeno porte, que tem um sistema pequeno, ou até mesmo um banco de dados em Access, em SQL, que seja, ou uma empresa de médio porte, que já tem um sistema corporativo de médio porte, né, que tem vários fornecedores de sistemas aí, tanto os menos famosos quanto os mais famosos, né, os maiores, os mais estruturados, Conta Azul, TOTUS, e assim por diante, ou uma multinacional, uma empresa de grande porte, que tem lá um SAP, um JDE, um JD Eduardes, por exemplo, né? Então você tem informações, dados transacionais em todos os setores de uma empresa, né? Tem dados, como eu falei anteriormente, você tem dados transacionais no setor de vendas, no setor de compras, no setor de logística, no setor financeiro, até no setor fabril, até no setor de RH, até mesmo no setor de RH, né, EDP, né, que são por exemplo, as contratações, as demissões, os pagamentos de salários, os pagamentos de benefícios, os acordos com sindicatos, etc. Você pode transformar esses dados, esses registros, esses dados transacionais, essas transações em informações gerenciais em qualquer setor de uma empresa, ok? Então, o primeiro passo aqui, eu dividi esse material em 5 fases. Esse processo, né, de transformação dos dados transacionais em informações gerenciais em 5 etapas, em 5 fases. Então, a primeira fase, a fase 1, é o momento que você extrai essas informações de um ERP, de um sistema da empresa, um sistema corporativo, o que seja, ok? E traz essas informações para um TXT ou para um CSV, onde você pode abrir essas informações, importar essas informações, esses dados transacionais que não estão trabalhados ainda, que não estão transformados em informações gerenciais ainda, né, para um Excel para você começar a trabalhar esses dados, ok? Então, nesse momento, esses dados são simplesmente registros, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, nós temos na fase 1, na coluna A, o código dos clientes, os códigos dos clientes, ok? O código de cada um dos clientes. Na coluna B, o nome de cada um dos clientes. Na coluna C, a data de nascimento, ok? Está até essa informação aqui, foi proposital. Na fase 2 vocês vão entender, ok? Na coluna D, a idade de cada um dos clientes. Na coluna E, o sexo. Na coluna F, o e-mail. Na coluna G, o telefone com o DDD. Na coluna H, a cidade. Na coluna I, o estado, ok, de residência de cada um desses clientes. Na coluna J, ó, outra informação de data, né, que está sem formatação. Vocês vão ver também aqui na fase 2. Data da venda, data de realização da venda para cada um desses clientes. Na coluna K, o mês da venda, o mês de realização de cada uma dessas vendas. Na coluna L, o ano de realização de cada uma dessas vendas. Na coluna M, o código do produto que foi vendido para esses clientes. Na coluna N, a descrição desses produtos. Na coluna O, o gênero, ou seja, o gênero do produto que foi vendido. No caso aqui, é uma empresa, uma loja virtual, né, de roupas, ok? Tanto para o público masculino quanto feminino. Ou melhor, aqui é só feminino, só roupas de mulher, ok? Categoria é a categoria do produto, a cor de cada um dos produtos, a marca e o valor unitário de vendas, aqui na coluna S, de cada item que foi vendido para cada um desses clientes. Ou seja, até esse momento, nós só importamos esses dados transacionais para dentro do Excel, para começarmos a trabalhar com esses dados no Excel, ok? Agora vamos para a fase 2. E na fase 2, nós começamos a formatar esses dados.
Ou seja, nós começamos a dar uma outra cara para esses dados, né? Nós colocamos aqui, nós incluímos aqui, ó, em cima, 1, 2, 3, 4 linhas, ok? Então aqui, ó, na fase 1, a linha 1, o cabeçalho, ele estava na linha 1. Na fase 2, esse cabeçalho ele já veio para a linha 5. E da linha 1 até a linha 4, entraram 4 novas linhas, ok? Então aqui, ó, eu coloquei um título para essa parte aqui, que são os dados cadastrais dos clientes, que vai aqui da coluna B até a coluna J, ok? Aqui eu mesclei essas células, da célula B4 até a célula J4, esse intervalo aqui de B4 a J4, ok? E coloquei em azul, né, dando uma outra cara aqui para os nossos dados. E aqui para o lado, ó, eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei de uma outra cor, uma cor laranja, destacando aqui que esses dados que vão das colunas K até a V, né, da coluna K até a coluna V, são referentes a dados de vendas, a dados transacionais de vendas realizadas para esses clientes, ok? Aqui em cima, na célula B2, eu coloquei o título do relatório, relatório analítico de vendas, ou seja, eu já dei uma outra cara para os nossos dados transacionais, né, com a formatação, que é a fase 2. Ou seja, na fase 1, na primeira fase, nós importamos esses dados, exportamos do sistema corporativo de nossa empresa, ok? Importamos esses dados para o Excel e na fase 2 nós começamos a formatar esses dados para a gente começar a entender o que são esses dados, o que representam esses registros. Beleza, galera? Vamos ver se alguém comentou aqui. Brandon Forte, eu uso muito na minha área para transformar em KPIs, comparando o desempenho com outras filiais e congêneres do benchmark. Muito legal, Brenda, muito bacana aí a tua colocação, né, o teu exemplo aí. Na realidade, é isso mesmo, você usa dados transacionais e transforma esses dados em informações gerenciais para, no final, você criar os KPIs, né, que são os principais indicadores do setor, né, que você trabalha, para você começar a analisar esses KPIs e tomar decisões estratégicas em cima tanto dos indicadores, das informações gerenciais, quanto dos KPIs, que são os principais indicadores, são chamados de indicadores chaves de um determinado setor. Por exemplo, o setor de estoque, né? Vou falar um pouco de estoque, área de logística. Você tem lá a quantidade de itens que saíram, né, que foram entregues para uma determinada região, né? Então, isso é um indicador, né? Você tem lá as saídas, as quantidades de saídas por região, ou por produto, ou por categoria, que seja. Só que isso é um indicador, não é um KPI, né? Ele é um indicador simples, né? É a quantidade de saídas, ou a quantidade de entradas, ou a quantidade de itens que tem no estoque, são indicadores normais, né? Mas quando você começa a cruzar esses indicadores, a fazer contas, a fazer cálculos, utilizando esses indicadores, né, que já são informações gerenciais, você começa a criar os KPIs. Por exemplo, giro de estoque, cobertura de estoque, curva ABC, classificação ABC, ruptura de estoque, são exemplos de KPIs, né, de Key Performance Indicator, são indicadores-chave de performance, okay? São os principais indicadores de um determinado setor. Então, na área de vendas, por exemplo, você tem cobertura de vendas, positivação, ticket médio, você tem o forecast, você tem o budget, você tem diversos exemplos aí de indicadores de vendas, ok? O Brandon está dando um exemplo aqui do coeficiente de variação da produção. Muito legal, Brandon. Provavelmente ele trabalha aqui na área de produção, né, de uma empresa. Benchmark, que ele está falando aqui, geralmente esse termo benchmark ele é usado
para você tomar como referência, né, um caso que deu certo, tipo um case, né, um famoso case. Então você tem aí, na área de vendas, na área comercial, por exemplo, você tem lá os benchmark de sucesso. Você quer lançar um produto que vai concorrer com outros produtos que já são sucesso no mercado, por exemplo, de outros concorrentes. Então você vai entender o que o teu concorrente fez para aquele produto ser um produto de sucesso, né? Você vai entender quais são as ações estratégicas, quais decisões estratégicas ele tomou, quais são os dados que ele transformou em informações gerenciais, quais são os KPIs, né? Os principais indicadores aí que ele utiliza para analisar tudo isso. Então, você vai entender todo o mercado e vai tomar como base esse caso, esse estudo de caso, esse case de sucesso, você vai se basear pelo produto do seu concorrente, né, um produto que deu certo, para você tentar fazer igual e fazendo um pouco diferente do que ele fez, lógico, trazendo os seus diferenciais, né? Trazendo uma qualidade melhor, tanto no serviço quanto no produto, etc. Então, quando ele diz benchmark, pelo menos o que eu conheço de benchmark, são referências que você toma no mercado para você criar o seu produto, ou para você, até dentro de uma determinada empresa, para os processos administrativos, para os processos internos de uma empresa, você pode ter como benchmark os processos de uma outra empresa, ou os processos parecidos de um outro setor dentro da mesma empresa, né? Então você tem aí esse termo que é muito utilizado em ambientes corporativos, ok? Que faz alusão aí à referência. Então, vamos para a fase 3. A fase 3, você começa a consolidar, a sintetizar essas informações, esses dados, né? Melhor dizendo, que ainda são dados crus. Ou melhor, que até aqui na fase 2 eram dados crus, que eram simplesmente, dados transacionais, ok? E aqui na fase 3 você começa a sintetizar, você começa a agrupar, você começa a consolidar esses dados transacionais e transformá-los em informações gerenciais no processo de tomada de decisões estratégicas, ok? Então aqui, por exemplo, o que eu fiz aqui? Isso aqui foi uma tabela criada, ok? Consolidando aqui as categorias de produtos por ano e por mês aqui, de 1 a 12, de janeiro a dezembro, ok? Então aqui tem 2016 e 2017, fechados aqui de janeiro a dezembro, e 2018 até abril, ok? E aqui em cima o total de blusas e camisetas, ok? Que é a primeira categoria aqui. A segunda categoria bolsa, a mesma coisa, a terceira categoria, a mesma coisa, e assim por diante. Ou seja, aqui eu já não estou vendo mais por cliente. Eu já estou consolidando esses clientes e estou trazendo aqui as informações mais sintéticas possíveis, mais macro possíveis, para eu ter uma visão mais macro do negócio, dos resultados, ok? Aqui embaixo eu já consigo mensurar o crescimento de um ano contra o outro, tá vendo? 2017 contra 2016 e 2018 contra 2017. Beleza? Aqui só foi até abril, porque 2018 só tem até abril, beleza? Nesse caso aqui. Aqui eu já tenho a mesma estrutura, no caso, o mesmo tipo de visão, só que por volume, ou seja, por quantidade vendida. Aqui eu tinha por faturamento, né? Valor monetário. E aqui eu já tenho por volume, que é a quantidade, ok? A mesma estrutura. Aqui é a mesma estrutura, mas por ticket médio, ok? Que nada mais é do que a divisão do faturamento pela quantidade vendida, ok? De cada categoria aqui, nesse caso,
beleza? Então tem ticket médio aqui de cada mês em cada ano, por categoria, separado por categoria, ok? Aqui eu já tenho o faturamento consolidado por estado e por ano, beleza? Aqui um total. Aqui o volume, também separado por estado por ano, e aqui o total, volume é a quantidade, no caso, e aqui o ticket médio, que é um dividido pelo outro, beleza? Aqui eu já tenho um crescimento de 2017 contra 2016 do faturamento por estado, 2017 contra 2016 o volume e 2017 contra 2016 o ticket médio. Beleza? Então eu comecei a sintetizar essas informações. Eu já comecei a consolidar essas informações. Eu já estou vendo as informações de uma forma mais macro, de uma forma mais consolidada, de uma forma mais geral. E se eu quiser ver um ponto específico, aí que eu vou para o micro, que eu vou no detalhe e entender o porquê que aquele número está diferente, está fora da curva ali, em relação aos outros números daquele mesmo período, daquela mesma categoria ou produto que seja. Ok? Aqui na fase 4, o que eu faço agora? Eu começo a criar gráficos, né, em cima dessas informações consolidadas, dessas informações sintetizadas. Então, o gráfico, o que ele me traz aqui? Ele me traz uma visão mais fácil de ser interpretada, né? Então, enquanto aqui em cima eu estou vendo somente números, aqui embaixo eu já consigo enxergar esses números de uma forma mais fácil. Eu consigo entender melhor como foi o desempenho desses números, ok, que estão aqui em cima, de uma forma mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico, ele foi baseado nesse total aqui, né? 2016, 2017, 2018. Para eu entender aqui, ó, que fevereiro de 2016, por exemplo, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês enxergarem melhor, que eu acredito que tenha muita gente que assista aí as nossas lives por smartphone, ok? Até o pessoal que está voltando do trabalho, da faculdade agora. Fevereiro de 2016, eu cresci em relação a janeiro de 2016, né? Março de 2016 eu cresci em relação a fevereiro, abril eu cresci mais um pouco, maio eu já caí, junho eu já caí. Só que para eu conseguir enxergar isso olhando somente esses números aqui em cima, é um pouco mais complexo, um pouco mais, eu tenho mais trabalho para conseguir olhar e interpretar, ok? Nesse caso aqui não. Quando eu faço um gráfico, eu vejo mais facilmente quando um indicador cresceu e quando ele caiu, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho que 2016 cresceu até abril, depois caiu em maio, caiu novamente em junho, depois voltou a crescer em julho, agosto e se manteve ali em setembro, depois caiu um pouco em outubro, cresceu um pouco novamente em novembro e cresceu mais ainda em dezembro, ok? Então eu consigo enxergar, ó, por exemplo, essa curva aqui, azul, melhor, ok? Eu consigo entender esse comportamento desse indicador ao longo do período, ao longo do ano, nesse caso aqui, dos meses de um ano, de uma forma mais fácil. Para isso que servem os gráficos, ok? Então, a fase 4 é você inserir esses gráficos para você conseguir interpretar melhor as suas informações gerenciais, ok? E a fase 5, o que é a fase 5? A fase 5 é o grande objetivo dessa live de hoje, né? Deixar claro para vocês que é a fase mais importante de todas, ok? Principalmente para o cara que vai tomar a decisão, né? Ou seja, para o teu chefe, para o teu patrão, ou para você mesmo, se você for dono do seu próprio negócio,
ok? Se você tiver um pequeno negócio, se você for um microempreendedor, um empreendedor de pequeno porte, que seja. Então, deixa eu ver aqui se alguém comentou mais alguma coisa. Não, por enquanto não. Então, vamos voltar aqui. Então, ó, a fase 5, que é a fase final, é o momento que você analisa de fato essas informações, esses resultados das informações gerenciais do seu relatório, né? Então, você tem que entender o porquê, você tem que analisar, você tem que saber ler o que o gráfico está querendo te dizer, né? Porque o gráfico, ele está ali, né? O gráfico e o relatório, os números, eles falam, né? Não parece, né? Você não ouve, mas eles falam. Eles, por si só, querem te mostrar alguma coisa. Então, quando você plota um gráfico, você tem que analisar esse gráfico e interpretar o que esse gráfico está querendo dizer. Okay? Então, por exemplo, se alguém de vocês aí que estiver me assistindo for um analista, né, um analista de vendas, um analista de compras, um analista de RH, de logística, analista financeiro, que seja, analista de produção, né, PCP, vocês têm que entender que a empresa não quer, né, os superiores de vocês, os tomadores de decisões, de fato, eles não querem cuspidores de relatório, cuspidores de informações. Ele quer um cara que ele saiba transformar todos aqueles dados lá transacionais em informações gerenciais, né, fazendo esse passo a passo aí, passando por todas essas fases e no final entregue para ele, né, não somente um relatório bonitinho lá com um gráfico pronto, mas também uma análise bem detalhada, bastante analítica do que aquele gráfico está querendo te dizer, ok? Então, por exemplo, ó, volume por ano. Vou voltar aqui e pegar o faturamento por ano. O faturamento, ó, eu vejo aqui o seguinte, ó, eu vejo que em 2016 o faturamento da empresa ele foi bem melhor, né, no primeiro quadrimestre, ok, do que 2017 e do que 2018. Ou seja, em 2016, os primeiros 4 meses do ano, eu vendi muito mais do que 2017 do que 2018. Então eu tenho que entender o porquê que isso aconteceu, né? E por que em maio, né, de 2016 as vendas caíram tanto, né? E em 2017 subiram tanto, ok? No mesmo período, no mesmo mês. Então o que aconteceu nessa época? O que aconteceu no ano passado? O que aconteceu no ano retrasado que eu posso estar fazendo diferente? Ou até tomando como base, como referência, como benchmark, né? Como o nosso amigo Brandon Forte comentou, eu lembrei aqui do termo benchmark, para tomar as decisões corretas para esse ano, né? Dentro do meu tipo de negócio, ok? Será que foi uma ação de vendas que foi feita aqui, uma promoção, uma queima de estoque, né? Para eu esvaziar o meu estoque, para eu colocar produtos que realmente giram, que tem uma cobertura baixa, né? Será que foi isso que aconteceu? Eu fiz uma ação de vendas, eu fiz aqui uma campanha de vendas nesse período, que quando chegou em maio, as minhas vendas caíram por conta disso, porque acabou a campanha, ok? Será que aqui em maio de 2017 eu fiz uma outra ação, né, uma outra campanha de vendas, onde as minhas vendas alavancaram, onde minhas vendas subiram, cresceram bastante, né? Será que eu tive aqui, em maio de 2016, uma greve de funcionários, uma greve de caminhoneiros, por exemplo, uma greve de entregadores, né? Se o meu negócio for um negócio virtual, se eu tenho uma loja online, né? Se essas vendas, se eu tenho clientes aqui do Brasil todo, se essas vendas são feitas pela internet, por exemplo, né? Eu posso ter tido um problema pelos correios, um problema de greve, né, de funcionários ou greve de caminhoneiros, greve de terceiros que afetaram o meu negócio, que afetaram o meu faturamento, ok?
A mesma coisa o volume, né? Por que que aqui em junho, meu volume, em junho de 2016, caiu tanto, já que ele vinha aqui numa média de 2.000, né? 2.100 aproximadamente, nos 4 primeiros meses. Por que que ele caiu tanto? Caiu para 1.850 aproximadamente, 1.860, aqui em junho de 2016, ok? Então eu tenho que ir no detalhe, aí eu tenho que voltar lá e entender o porquê, né? Eu tenho que voltar lá na fase 1 e entender ali o porquê, o que que aconteceu. Ou eu tenho que rodar todos os setores da empresa e correr atrás da informação, e correr atrás do motivo, correr atrás do porquê, entender o porquê que aquele número, que aquele KPI oscilou tanto, que aquele KPI caiu ou cresceu, ok? Aqui o meu ticket médio, eu consigo entender de uma forma que é o seguinte, por exemplo, ó, deixa eu pegar um exemplo bem bacana aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui em julho de 2016. Julho de 2016, não é um bom exemplo. Ó, março, vamos pegar março aqui. Março de 2016, ó, eu tive um faturamento alto, ok? Na casa aqui de 250 mil reais, e eu tive um volume que teve uma queda, mas, porém, foi o volume mais alto aqui, se eu comparar os 3 anos, ok? No mesmo período, no mesmo mês. Então, aqui, o meu ticket médio, porque o meu volume foi alto, meu ticket médio foi lá para cima. Beleza? Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver. Ó, em abril de 2017, eu tive uma pequena queda aqui no meu faturamento, ok? E depois eu tive um crescimento brusco aqui em maio de 2017, enquanto que aqui o volume eu cresci um pouco em 2017, em abril de 2017. Então, ó, eu vendi mais do que março de 2017, do que o mês anterior, porém, eu vendi mais produtos com menos valor, né? Com menos valor agregado. Então, meu ticket médio provavelmente caiu, tá vendo? Meu ticket médio de março até abril, ele caiu. Se eu comparar o ano de 2017, o mês de abril com o mês de março, ele teve uma queda. Por quê? Porque apesar do meu faturamento, apesar do meu volume ter crescido, o meu faturamento caiu porque eu cresci volume de produtos com menos valor agregado do que março, dos que eu vendi em março, por exemplo. Ok? Por isso que meu ticket médio oscila tanto. Ele depende muito desse casamento aí do volume com o faturamento. Ok? Faturamento por estado. Eu vejo aqui que São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas são os 4 estados que eu mais vendo, né? Que eu mais vendi aqui nos últimos 3 anos, de 2016 a 2018. Então, por que isso? Porque eu tenho mais clientes, né? Será que é por isso? Será que é porque eu fiz uma ação de vendas voltada para essa região, para a região sudeste? Será que é porque o meu centro de distribuição ele fica mais próximo, ele fica na região sudeste, ele fica mais próximo desses clientes? Ok? Então eu tenho que analisar tudo isso para entender o porquê dos resultados que são mostrados aqui nos gráficos. Ok? E entregar isso tudo de mão beijada para o meu chefe, para o meu gestor, para o cara que vai realmente tomar a decisão. Beleza? Então, olha que interessante, ó. Eu tenho aqui a Bahia. Ó, a Bahia. Eu tenho aqui nas cabeças aqui
do ranking de faturamento e do ranking de volume, os 4 estados da região sudeste, porém, no ranking de ticket médio, eu tenho 4 estados totalmente diferentes, né? Até de regiões totalmente diferentes. Então, eu tenho aqui a Bahia do Nordeste, o Pará do Norte, Goiás do Centro-Oeste e o Acre do Norte, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a Bahia está com o maior ticket médio, R$ 121,53 nesses últimos 3 anos, ok? Se eu pegar a Bahia aqui, ó, a Bahia está lá embaixo, né? Se eu contar aqui, ó, em faturamento ela está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ela está em 17ª colocação em faturamento, ok? E 18ª aqui em volume, só que ela está em primeiro em ticket médio. Então, por exemplo, se eu dividir aqui, ó, 164 mil por 1.352, vamos ver, ó, é igual a 164 mil aproximadamente por 1.352. Opa! 164.306 por 1.352. É 1.352. Tinha digitado 1.652. R$ 121,30, né? Então, é R$ 121 aqui, porque eu não botei o número exato lá de faturamento. Então, apesar de eu ter um faturamento e um volume baixo, eu tive um ticket médio alto. Eu tenho que entender isso também. Por que meu ticket médio, o meu ticket médio mais alto está na Bahia, ok? Enquanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, né, que são os primeiros aqui de volume de faturamento, eles estão aqui no meio do meu ranking, ok? Então, ó, meu ticket médio, na média, os meus produtos, eles são mais valiosos, né? As minhas vendas são mais qualificadas, né, digamos assim, ou eu tenho produtos mais caros vendidos nesses estados aqui, Bahia, Pará, Goiás, Acre, Rondônia, Tocantins, do que, por exemplo, no Ceará, né, no Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ok? Então eu tenho que entender o porquê disso, beleza? E entregar essa informação mastigada para o meu gestor, mastigada para o tomador de decisão, mastigada para o meu patrão, para o dono da empresa, ou para mim mesmo, no caso, que sou o dono da minha própria empresa, um exemplo, né? Para vocês que são microempreendedores ou até microempreendedores individuais, que têm o seu próprio negócio pela internet, ou uma lojinha, ou o que seja, que é um grande negócio, ok? Vocês entenderem de fato, a fundo, para que serve a utilização, no final das contas, do Excel. O Excel ele não é feito somente para fazer um gráfico bonitinho, para fazer um gráfico bacana, um gráfico diferenciado, um dashboard legal, um relatório bem formatado. Ele serve para você analisar de fato os KPIs, né? Analisar de fato o que aconteceu, interpretar, saber ler aquelas informações, ok? Ver os comentários aqui da galera. Jailton Ferreira, boa noite, Jailton, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, um abraço aí para a galera de Natal, tenho amigos de Natal, inclusive, amigos de infância até. O Brandon está comentando aqui que para apresentar o status da empresa e o cara mais leigo vai conseguir entender. Está destacando também que esse trabalho, graças a Deus, vem destacando ele na empresa que ele trabalha, pois os chefes dele estão aceitando as sugestões que ficam assertivas. Olha que bacana, nem sabia disso, nem imaginava. Legal, Brandon, bacana aí saber que nossas lives estão te trazendo aí esse tipo de conhecimento, esse tipo de visão, né? Onde você está conseguindo aprender
e utilizar esse conhecimento na empresa, na prática mesmo, no teu dia a dia aí de ambiente de trabalho, né? No processo de tomada de decisões estratégicas na empresa que você trabalha de fato. Muito legal isso, né? Obrigado aí, fico feliz por isso. Vanderlei Rodrigues de Souza, contra fatos não há argumento. É verdade, Vanderlei, boa noite aí. Flávia Peçanha, acabou de entrar, boa noite, Flávia, seja bem-vinda à nossa live. Então é isso, galera. Queria saber se vocês têm mais algum comentário, algum adendo para fazer aí na nossa live. Eu quero trazer nas próximas semanas, nas próximas terça-feiras aí, lives mais construtivas, né, de fato, menos técnicas e mais voltadas mesmo para a educação corporativa, ok? Para a prática, para a realidade de ambientes corporativos, para a prática, para a realidade de gestão de negócios mesmo, ok? Porque o nosso intuito da Pense Excel é ensinar não só o Excel, né, mas qualquer ferramenta de gestão de informações, né, transformação de dados em informações gerenciais, justamente para tomada de decisões estratégicas na gestão de negócios, né, com o intuito de melhorar aí todos os processos, automatizar aí todos os processos dentro de uma empresa, né, principalmente empresas aí de pequeno e médio porte, ok? Então, nosso intuito é trazer o Excel prático mesmo, o Excel trazer o conhecimento para a prática do dia a dia, né? Não só a parte técnica, a parte de como se faz um PROC-V, como se utiliza uma função C erro com PROC-V, ou uma função CONT-C, uma função, sei lá, desloque, corresp, índice, etc., ou como simplesmente se faz um gráfico ou se cria um dashboard. Mas para que você está utilizando aquele C erro? Para que você está utilizando aquele PROC-V? Para que você está juntando o C erro com PROC-V? Para que você está juntando o índice com corresp, com desloque? Para que você está criando aquele gráfico? O que aquele gráfico te diz? Né? O que aquele gráfico está gritando para você ali, ó, está caindo o número aqui, ou está crescendo o número aqui, né? E você ter esse senso, né? O nosso maior objetivo é trazer esse senso aqui para os nossos seguidores e para os nossos alunos aí do nosso site, ok? De que você tem que correr atrás da informação, correr atrás do porquê, dos motivos pelos quais aquele número caiu, aquele número cresceu, e saber criar uma análise de fato, né? Criticar aquela informação de fato, né? E mostrar para o teu gestor, para o tomador de decisão, que seja, o porquê que aquele número caiu, o porquê que aquele número cresceu. Ok, galera? Então é isso. Estou vendo aí que o Vanderlei comentou aqui, legal, excelente live, agregou muito. Obrigado aí, Vanderlei. Adenauer Pereira Eusébio, boa noite aí, Adenauer, sempre conosco aí. Perguntou para a gente lá na fanpage hoje como ele concatenava aí várias informações de células diferentes em uma única célula com a vírgula. É só utilizar a função concatenar, Adenauer, beleza? Então, é isso, galera. Boa semana a todos. Obrigado aí pela paciência e pela atenção de vocês. Espero poder ter contribuído mais um pouco aí com um pouco de conhecimento que eu tenho. Ok, galera? E até a próxima terça-feira, às 21 horas, aqui na fanpage da Pense Excel, com mais uma live de Excel, de dicas de Excel e de educação corporativa para a gestão de negócios. Valeu, galera. Grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.